Olá, cidadão, boa noite. No Brasil, temas como a redução da jornada de trabalho, fim do fator previdenciário, superação do trabalho escravo, combate à precarização na cidade e no campo e a garantia de igualdade de gênero nas relações trabalhistas ainda estão pendentes. Os professores pedem melhorias nos salários, com greve. Também tivemos um ano marcado pela paralisação dos caminhoneiros, que deixou inúmeras cidades desabastecidas. Quais os fundamentos das insatisfações? Quais os avanços nas leis? Terceirizar é retroceder? A mesa está formada. O Conversas Cruzadas está no ar. Nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalho, nós vamos discutir o assunto com a participação da Procuradora-Chefe do Ministério do Trabalho de Santa Catarina, do Ministério Público do Trabalho, a Ângela Cristina Pincelli, também com a participação do Juiz do Trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, Carlos Alberto de Castro, com a presença também do secretário de Meio Ambiente da CUT Santa Catarina, Central Única dos Trabalhadores, Jacir Antônio Zimmer, e da advogada trabalhista Manuela Rossi Koenig. Conversas Cruzadas, patrocínio Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis, com valores especiais. Queris, todo mundo tem um grande motivo para comprar no Queris. Dia do Trabalho, as mudanças no trabalho, quais são os desafios do momento para as empresas e também para os trabalhadores. Que período estamos vivendo, juiz Carlos Alberto de Castro? É um período, eu diria, de um certo tormento, né? Uma preocupação, na medida em que há uma tensão natural entre o capital e o trabalho, decorrente, evidentemente, de visões que se tem do mundo, como se dá. Não é? Há fatos sociais que não podem ser esquecidos jamais. Agora, o que preocupa efetivamente é que, em que se fale em diálogo da sociedade a respeito de possíveis mudanças, eu não tenho visto esse diálogo acontecer. Efetivamente, se nós pegarmos como exemplo as medidas provisórias soltadas em final do ano de 2014 pela Presidenta da República, especialmente aquela que mexe com a Previdência dos Trabalhadores e com o Seguro-Desemprego, e mais recentemente a aprovação a toque de caixa pela Câmara dos Deputados do projeto de lei da terceirização, não houve o razoável diálogo com os atores sociais. Me parece que há um atropelamento de dados e de fatores importantes da discussão em nome de um assodamento desnecessário. E nós precisamos efetivamente dessa conversa. Tal como estamos conversando aqui, nós precisamos ouvir todas as frentes, para que então a sociedade chegue à conclusão de qual é o caminho que se deve traçar, e não apenas a vontade de um ou dois ditar as regras das mudanças, sem que isso efetivamente passe por uma leitura mais cuidadosa. Eu tenho visto muitos economistas falarem sobre o mundo do trabalho. Não tenho ouvido os trabalhadores, não tenho ouvido as empresas e não tenho ouvido aqueles que trabalham com o direito do trabalho. Não tenho ouvido o Ministério Público do Trabalho, não tenho ouvido a Magistratura do Trabalho participar dessa discussão. Ela tem sido muito focalizada em aspectos puramente econômicos. Procuradora Ângela Cristina Pincelli, que desafios são estes que estão colocados aí para as empresas e para os trabalhadores, né, neste momento? Eu acho que o ponto de partida, como falou o juiz Carlos Alberto, é a tensão entre capital e trabalho. Isso daí a gente não pode perder nunca de vista, né? Eu concordo com o juiz que está havendo falta de diálogo e que essas medidas, especialmente o projeto de lei da terceirização, está sendo levado a toque de caixa. Agora vamos ver no Senado se ele dá um fôlego para a sociedade, né? Mas o que eu gostaria de destacar e que eu vejo no mundo do trabalho hoje, que eu acho que é um momento assim, para a gente refletir, é que
o momento da sociedade moderna é um momento de uma sociedade absolutamente fragmentada. As relações pessoais são fragmentadas e fluidas, né? Então, não existe, se no passado havia uma estabilidade no emprego prevista em lei, e que depois, a partir da Constituição Federal de 88, essa estabilidade ela foi convertida no fundo, na indenização de fundo de garantia de tempo de serviço, também prevendo que aquele trabalhador permaneceria numa empresa, ele almejaria um plano de ascensão, ele visionaria um futuro dentro daquela empresa e que, em havendo rescisão, ele seria indenizado com fundo de garantia. Hoje, o que se fala em criação de lei, ela tem um olhar de fragmentar. E aí, se outrora a gente pensava numa perspectiva de mais solidez com a estabilidade, que passou a ser indenizatória, uma compensação indenizatória, e hoje eu não vislumbro nada no horizonte. Eu só vislumbro uma promessa de que para a economia da nossa sociedade brasileira avançar, precisa fragmentar cada vez mais. Então, a terceirização ela vem nesse viés de fragmentação e eu acho que eu não vejo aonde que essa fragmentação possa trazer tranquilidade e segurança, inclusive a nível emocional, para o trabalhador. Esse é um ponto interessante, né? Aliás, a terceirização já entrou aqui nas duas primeiras falas, é um assunto que nós vamos desenvolver ao longo do programa, mas agora, para começar, Jacir, é esse ponto de uma visão geral, né, do trabalho, tocado pela procuradora, da fragmentação e das relações modificadas, a ideia de estabilidade, de longa carreira. Agora são experiências rápidas e por aí vai. Que mundo do trabalho é esse que a CUT vê? Eu queria inicialmente saudar todos os componentes da mesa, representante da magistratura, Ministério do Trabalho, Ministério Público, advogado, dizer que é um dia importante hoje para a classe trabalhadora. Nós, da CUT, do movimento sindical, nós adotamos a terminologia de hoje como o dia do trabalhador. Então, dia 1º de maio é o dia do trabalhador refletir. Não é o dia de fazer grandes festas. É muito mais um dia de a gente se reunir com os demais trabalhadores, reunir os trabalhadores, reunir a família, reunir a juventude, reunir as mulheres, reunir os negros, ou seja, as minorias, para que a gente possa justamente superar isso que a doutora falou, desse momento histórico que o mundo está passando, e o Brasil não está imune. Ou seja, há uma fragmentação das relações, não é? Há uma lógica muito de uma ofensividade do capital. Nós estamos vivendo uma ofensividade da lógica da busca das soluções individualizadas, né, em sobreposição à lógica do coletivo, à luta do coletivo e com a incorporação de novos direitos. Então, hoje, as relações entre o trabalhador e a empresa, entre capital e trabalho, é aquela lógica temporária, é a que se sobrepõe. A lógica do curto espaço, onde o trabalhador não alimenta aquela cultura da empresa, aquela cultura da organização, aquela cultura com os demais trabalhadores. É algo passageiro. Entendeu? Isso é o reflexo. Para as pessoas, para os indivíduos, para o ser humano, isso é de um efeito brutal. Né? Inclusive, numa perspectiva de a gente construir um processo civilizatório mais justo, mais igualitário, né? Com inclusão social e com mais direitos. Então, o que hoje está prevalecendo nas relações é a lógica, né, de explorar quanto mais o trabalhador, para que os detentores dos meios de produção tenham mais rentabilidade, mais lucro e menos direito para a classe trabalhadora. Então, isso é um aspecto preocupante. Então, o dia de hoje e o debate, eu também concordo com o Dr. Carlos, né, que a gente percebe hoje nos espaços da mídia, por isso esse debate hoje é significativo, né? Conversas Cruzadas abrir esse espaço para o movimento sindical, defensores do direito, porque a gente vê hoje grandes empresários, especialistas, consultores no mercado de trabalho, que falam uma língua uníssona, né?
uníssono, que o caminho é esse, a alternativa é essa e não tem solução. Então, na verdade, nessa lógica, é sempre nós que vamos pagar a conta. Então, nós temos que reagir a isso e nós temos a musculatura para isso. Eu acho que o 1º de maio serve para a gente dar esse passo nessa direção. Manuela, você, como advogada trabalhista, tem percebido no dia a dia de que forma essas questões foram colocadas aqui? Olha, como se reflete? Eu me sinto, Paulo, numa posição contra-majoritária aqui nessa mesa, porque eu defendo empresas e eu sei da dificuldade que elas têm diante da ausência de uma legislação que regulamente a terceirização hoje. Nós estamos aí com a súmula 331 do TST, que é um entendimento com conceitos indeterminados, jurídicos indeterminados no seu meio. O que é atividade fim, o que é atividade meio. Essa discussão, o que era um entrave já difícil para o empresariado definir se contrata uma empresa especializada, como é que se coloca o risco dentro do planejamento financeiro da empresa, porque assim a gente fica aí à mercê de entendimentos do Ministério Público de uma determinada forma, do Poder Judiciário de outra, do Ministério do Trabalho de outra. Eles, por vezes, não têm o mesmo entendimento sobre o mesmo caso, as mesmas premissas são tratadas diferentemente. Então, assim, perceba que, ao meu ver, a dicotomia trabalho e capital, hoje, ela não é mais lida do jeito que ela era na Revolução Industrial. Hoje em dia, o direito do trabalho não objetiva simplesmente enaltecer o trabalhador a todo custo, mas sim fazer uma análise ponderada com a atividade da empresa para que ela se mantenha rígida economicamente e possa gerar mais empregos. Isso é uma visão atual, evidentemente, foge um pouco do tradicional do direito do trabalho, porque ele foi inserido num certo contexto. Hoje o contexto é outro. A gente não pode negar que a terceirização existe no mundo fático desde 1950 no Brasil. Em atividade fim, inclusive na indústria automobilística, que continua até hoje. Então, assim, negar uma regulamentação, eu não estou defendendo o projeto de lei 4.330, eu não defendo este projeto do jeito que ele está escrito, mas o que eu promovo, a minha singela opinião, é que tem que promover um debate que não é o que está sendo feito. O que está sendo feito é o seguinte, são debates apaixonados ou que são absolutamente contrários a qualquer espécie de terceirização, ou eles são tão favoráveis que eles admitem, inclusive, na atividade fim. Promover uma crítica, uma construção ao projeto que nós já temos aqui, ou elaborar um novo projeto com definições concretas do que seria possível trabalhar, do que não, como esses efeitos negativos que estão sendo colocados aí pela ANAMATRA, até pela OAB, já foram colocados numa carta de repúdio. A NPT, lá o Ministério Público, também fez a carta, e até o TST também já fez, e assim, essas observações são efeitos do projeto de lei. O que se está discutindo é a terceirização em abstrato. Isso não é mais discutível, ela existe no mundo real. A gente precisa regulamentar ela de uma maneira que os terceirizados não sofram. Isso é possível porque o processo legislativo ele existe justamente para isso, para prever situações e antecipar prejuízos, em especial na esfera trabalhista. Eu acho que não tem como tirar os direitos trabalhistas do contexto econômico, tem que adaptar para que as empresas, ou seja, capital e trabalho, saiam numa situação de equilíbrio. Senão, infelizmente, assim, essa discussão que está tendo hoje, ela não agrega nada à terceirização. O projeto está aí, vai para o Senado, pode ser que seja emendado, pode ser que volte, pode ser que seja vetado pela presidente Dilma. E assim, se for vetado, que é muito provável até que aconteça, a gente não vai ter regulamentação da terceirização ainda assim, vai ser usado o mesmo parâmetro da súmula, a discussão não serviu para nada, porque daí os efeitos, que é o argumento de quem utiliza, não existem, né? A súmula está ali para resolver o problema intermediariamente. E assim, promover um debate, talvez, e essa situação seja positiva no seguinte sentido, o projeto é ruim, mas então vamos fazer um projeto bom que regulamente, até talvez nos termos da súmula 331, mas que seja lei. Aí é um parâmetro seguro para o trabalhador. Bom, acabamos avançando mesmo no tema terceirização. Vamos avançar na terceirização nesse bloco. É um assunto ainda que está em discussão, né? Passou pela Câmara dos Deputados, ainda vai para o Senado, sanção da presidente e certamente terá modificações. Vamos ver para qual caminho essas modificações vão indicar. Agora, como citou a Manuela, a terceirização é um fato, né? Sim, é um fato. Hoje nós temos aí
12 milhões de trabalhadores aproximadamente? Fala-se 9 a 12. 9 a 12 milhões, né? Um pouco mais. Que são terceirizados no país, né? É que, na verdade, é uma confusão estatística aí, né? Mas a questão é essa. É possível melhorar a vida das empresas e dessas pessoas, desses trabalhadores que são terceirizados, do jeito que a lei está? Eu particularmente comungo da ideia de que esse projeto não é bom, daí porque eu fiz a crítica inicial e penso que isso acontece justamente porque, por exemplo, como estamos aqui na mesa, não há essa participação destes operários do direito e do trabalho lá no projeto, nós não colocamos nenhum tijolo ali. Não é? Então, e aí fica um divórcio muito grande entre o fato social e aquilo que a lei vai trazer. Então, daqui a pouco eu tenho uma lei que fica parecendo uma solução perfeita, mas que na prática não vai resolver nada. A doutora comentou muito bem, a doutora Manuela, que o que nós temos hoje é regulamentação, entre aspas, através de uma jurisprudência. E aí é interessante a gente pensar em por que existe uma jurisprudência sobre terceirização. Ela existe porque há demandas que chegam à Justiça do Trabalho a respeito de trabalhadores que não receberam seus direitos. Se os trabalhadores terceirizados, ao final das suas relações, ainda que extremamente temporárias, e esse é um dado extremamente importante mencionado aqui por ambos os que falaram em seguida a mim, ainda que nós não entremos no mérito dessa questão do trabalho ser muito temporário, né? Um indivíduo praticamente peça de reposição nesse mundo. Se eles recebessem as suas verbas de direito, como manda a lei, e a lei não é diferente para o terceirizado daquele que é empregado direto, né? Então, quer dizer, isso não faz diferença, a lei é a mesma para todos, é a legislação do trabalho. Se eles recebessem, não iriam à Justiça do Trabalho e não haveria uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho sobre isso. Se todos os empregadores de empregados, terceirizados ou não, pagassem aquilo que era devido ao final do contrato, certamente o judiciário não teria se metido nisso. Por quê? Porque o judiciário não age senão mediante provocação, como se costuma dizer, não é? E o que aconteceu foi isso. Tantas foram as demandas de trabalhadores terceirizados que perderam, que não receberam seus direitos, porque muitas vezes essa empresa de prestação de serviço terceirizado desaparece da noite para o dia sem nenhum patrimônio, e aí é necessário buscar esse crédito, e aí existe essa teoria da responsabilização da empresa que contratou aquela empresa de terceirização. É aí que o Tribunal Superior do Trabalho e toda a Justiça do Trabalho decidiram então dizer, olha, não pode a corda arrebentar do lado do mais fraco. Esse trabalhador tem que receber porque ele trabalhou. Então, se essa empresa já não existe mais, se não há patrimônio que possa ser cobrado dela, então vamos buscar o patrimônio da outra empresa, não é? Quanto à indeterminação, a questão básica é a seguinte, né? Atividade fim e atividade meio correspondem àquilo que, digamos, os órgãos vitais da empresa, né? Então, não se tem como ter uma escola cujos professores sejam terceirizados. Não se tem como ter uma emissora de televisão em que os jornalistas sejam terceirizados. E assim sucessivamente. Quer dizer, e eu tenho uma questão que eu sempre coloco o seguinte: a lei não é a solução da segurança jurídica, porque se fosse assim, o Brasil com 13 mil e poucas leis seria o país da segurança jurídica. Seria um paraíso. E não é. Nós vamos avançar ainda nesse tema da terceirização, o intervalo no Conversas Cruzadas, voltaremos daqui a pouco. Voltamos com Conversas Cruzadas na TV Com. 1º de maio, Dia do Trabalho e as mudanças no trabalho. O assunto do primeiro bloco, vamos avançar um pouco mais agora, ainda é a terceirização. Procuradora, do jeito que está a lei que agora foi para o Senado, ela está equilibrada? O que precisa melhorar? Olha, eu acho que o que tem acontecido para lidar com a situação das terceirizações nos moldes traçados pela jurisprudência do TST na súmula 331, ela está funcionando. Está funcionando. Eu acho que não é uma lei que vai trazer a segurança jurídica. Nesse ponto eu concordo bastante com a colocação do juiz Carlos Alberto. O que acontece
é que essa jurisprudência foi se formando realmente a partir da demanda que foi levada até o Poder Judiciário. E eu, como membro do Ministério Público do Trabalho, eu posso dizer que você não vai encontrar nenhum procurador que vá achar que a terceirização não precariza o trabalho. Porque todas as demandas que envolvem terceirização e que chegam ao Ministério Público do Trabalho, elas vêm a partir de um dano a toda a coletividade daqueles trabalhadores que foram utilizados ali como mão de obra terceirizada. E muitas vezes indevidamente, porque vai acontecer são duas hipóteses. Ou ela foi uma mão de obra que foi terceirizada realmente e que a empregadora direta ela desaparece na hora de pagar as verbas para aquele trabalhador. Esse é um caso. O outro caso é uma intermediação fraudulenta de mão de obra sobre o manto da terceirização. Muitos laranjas, né? Então, a hora que chega aquilo para o Ministério Público do Trabalho, né, que vem essa notícia desse fato e que o MPT vai agir, o que ele encontra normalmente é uma situação de precarização do trabalho. Aquele trabalhador que está sendo utilizado como em mão de obra através de um intermediador. Ele vai trabalhar mais horas, vai ser menos remunerado do que um trabalhador normal. Ele tem, estatisticamente, muito mais chances de sofrer um acidente de trabalho, na medida em que ele não está inserido nas regras da empresa, nas regras de segurança. Ele fica à parte de todo aquele processo de treinamento do trabalhador, que é empregado direto da empresa. Então, as estatísticas já comprovam que a maioria, os acidentes de trabalho piores envolvem os terceirizados. E, além do que, ele não tem uma perspectiva de futuro, na medida em que a própria relação, a atuação sindical dele fica prejudicada. Uhum. Ele não tem. As conquistas de direito do trabalho, todo historicamente, elas foram... nada foi dado de graça para o trabalhador. Esse conflito entre capital e trabalho é histórico, ele sempre existiu. Eu acho que hoje existe... Se por um lado a gente está falando aqui de todo um dano que decorre da fragmentação das relações, né? Houve um avanço na legislação de proteção ao trabalhador significativo ao longo da história. E esse avanço é fruto de conflitos, de luta, de demanda, da própria jurisprudência do tribunal, e ele sempre foi assim, nunca foi nada dado. Então, eu acho que, na minha visão, como membro do Ministério Público, eu não acho que Ângela, a partir de uma ideia teórica, eu construí a minha opinião que eu sou contrária a esse projeto de terceirização. A minha opinião, ela vem de uma prática. Ela vem do meu dia a dia de 20 anos de Ministério Público do Trabalho. E que eu já vi muita coisa. Então, eu acho que culminar agora, nesse momento, com a liberação de terceirização para qualquer atividade de uma empresa, é um retrocesso nas garantias de direitos sociais dos trabalhadores. Essa é a minha opinião. Proporcionalmente tem mais ações trabalhistas de terceirizados do que de funcionários com vínculo direto com as empresas? Eu penso que proporcionalmente sim, né? Eu não posso dizer, porque eu sei da demanda que, assim, o que atua o Ministério Público do Trabalho? Ele atua a partir de notícia que foi trazido de uma lesão a um interesse coletivo dos trabalhadores, ou interesses difusos, que abrangeriam toda a sociedade, ou de um interesse individual de uma pessoa, por exemplo, menor de 18 anos, ou sem as faculdades, um incapaz, né? Então, a partir disso, o MPT tem demandas muitas que atingem o meio ambiente de trabalho, condições nocivas à saúde do trabalhador que envolvem todo aquele meio ambiente de trabalho daquela empresa específica, e daí isso atrai a atuação do MPT, porque ele vai ver a situação de toda aquela coletividade. Então, mão de obra terceirizada, as fraudes nas relações de trabalho, fraudes na admissão também na administração pública, né, com burla em concurso público.
E são todas áreas que a utilização de mão de obra de criança e adolescente, são todas as áreas que atuam. Então, eu não saberia responder essa sua pergunta sobre o número maior de demandas no judiciário, se envolve terceirizados ou não. Manuela, só para pegar um contraponto aqui da Manuela, em relação à proposta que está lá e em relação àquilo que as empresas, de uma maneira geral, veem nesse projeto. O que precisa ser feito, né? O que pode ser modificado lá para ter um ponto de equilíbrio? Paulo, muita coisa. O projeto em si vem sendo remendado aos poucos. Ele era hoje ele é outro projeto. Então, eu acho assim... exatamente, novamente o que eu disse há pouco. Eu acho assim que dizer que terceirização precariza, bom, ela provavelmente ela precariza, mas a minha observação é outra. Tá criando um estigma sobre o nome terceirização, como se ela fosse a personificação do demônio. Sinceramente, eu acho assim que, óbvio, toda novidade, ela assusta no começo. Não é tão nova, é de 1950. E assim, a minha pouca experiência na advocacia, são só alguns anos, mas eu tenho visto isso todos os dias. A mesma situação. São empresas que precisam especializar determinados setores. São empresas que não são assim, jornalista, professor. São empresas de alta tecnologia. Tem várias atividades relacionadas. É difícil identificar o que é atividade fim numa situação como essa. E como é que tu vai se posicionar o seu cliente? É triste, é lamentável chegar e informar no seguinte sentido: olha, até se pode terceirizar esse serviço especializado que só essa outra empresa que faz. Mas vocês vão ter que ter internalizado no seu quadro de pessoal esse maquinário específico, caro, de manutenção, e essa pessoa para uma vez por semana fazer o trabalho, porque isso pode ser considerado atividade fim. Isso é inadmissível. E assim, é tão verdade que é um conceito indeterminado de atividade fim meio, ao meu ver, que a lei das empresas de telecomunicação, que permite a terceirização em atividades inerentes, outro conceito jurídico indeterminado. Na verdade, não seria indeterminado, seria um conceito jurídico que deveria vir do direito empresarial. Só que o Justiça do Trabalho não... Assim, os operadores do direito do trabalho não admitem assumir isso como verdade. Então, eles criam um conceito seu. Cada juiz cria o seu, o Ministério Público cria o seu, cada um entende o que acha que é atividade fim e meio. Então, assim, isso não é um critério seguro. E a insegurança jurídica, e a gente pensa na economia, a insegurança jurídica é um dos critérios para o custo do Brasil ser alto. E o custo do Brasil sendo alto, empresas migram de países para outros países. Menos postos de trabalho. Então, assim, não tem como observar o direito do trabalho só no direito do trabalho. Direito do trabalho, economia e outros aspectos. Então, assim, precarização. Olha, vamos mitigar a precarização. Vamos fazer assim, no projeto de lei, a gente equipara a convenção coletiva aplicada aos terceirizados à convenção da coletiva da empresa tomadora. Ou a gente iguala os salários, ou estabelece critérios mais apertados para a espécie de terceirização. Em outro aspecto, eu lendo a respeito, eu descobri que a Volkswagen, assim que ela chegou no Brasil, terceirizou a fabricação de pneus, mas internalizou, foi dentro da linha de produção. Esses empregados acabaram requerendo a igualdade salarial, a convenção coletiva. Eles resolveram a situação com um acordo coletivo direto com os terceirizados. Então, assim, é uma coisa que se eles conseguem resolver numa negociação coletiva, por que a gente não consegue inserir numa legislação? O meu ponto de vista não é o seguinte: precarize, terceirize. Vamos assumir isso como um fenômeno, uma prática de organização empresarial, vamos internalizar, estudar dados concretos. Assim, a gente vê pessoas falando sobre acidentes de trabalho, por exemplo. Por que a gente não consegue eliminar o risco de acidente de trabalho dos terceirizados? E se a gente repassar essa obrigação para quem toma os serviços? E se o Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizar efetivamente esse cumprimento? Eu acho que tem várias questões que são... Se ele não fosse sucateado... também porque concordo. há um número... Os auditores fiscais do trabalho são pessoas altamente responsáveis e competentes. Mas o número que existe é absolutamente improvável que eles consigam realizar a fiscalização. Olha, eu diria que é escandaloso. Eu usaria essa palavra escandalosa para saber, assim, é um escândalo a falta de auditores fiscais que a sociedade brasileira... Isso daria um outro programa. Mais um programa. Daria um outro programa. Ô, Jacir,
os funcionários com vínculo direto às empresas são muito menos precarizados do que os terceirizados? Não, absolutamente. Hoje, antes de entrar diretamente na sua questão, eu acho que é importante, eu quero fazer um pequeno resgate, que o projeto de terceirização, né, ele chegou agora para coroar, essa é a nossa leitura, coroar um processo dessas últimas décadas de um processo muito ruim para a classe trabalhadora, do ponto de vista das condições de trabalho de uma maneira geral. Se nós pegarmos as estatísticas no Brasil, nós tivemos nos últimos anos, 10, 12 anos, geração de muitos empregos. Mas empregos com salário baixo, essa é uma realidade brasileira, poucos setores com salário razoável. Se a gente olhar as estatísticas, eu não trouxe as estatísticas, mas as estatísticas de acidente de trabalho, não só em terceirizado, mas em todas as áreas profissionais, né? Setores que a gente conhece, o sistema financeiro, por exemplo, é absolutamente, talvez as pessoas não conheçam, mas a quantidade de pessoas que se afastam por problemas de saúde, problemas psíquicos, mentais, é uma coisa muito grande. São dados assustadores. Por conta, né, daquilo que a gente já vem comentando aqui, é de uma lógica dessa disputa entre capital e trabalho. Não é? O processo de terceirização, como que ele está sendo usado? Eu acho que é importante que a classe trabalhadora, os trabalhadores que estão nos escutando, comecem a perceber que tem setores da economia, o grande PIB brasileiro está em torno da defesa da terceirização. É no mínimo de nós começarmos a refletir como é que nós juntamos o setor industrial, todo o setor industrial, não é? Todas as organizações do setor do comércio, do setor do agronegócio, da agricultura, não é? e o sistema financeiro. Se você somar aí, é o grande PIB brasileiro. Certo? Eles se juntaram. Eles se unificaram. E aí contaram com setores também, né, de setores da classe trabalhadora que estão meio perdidos nesse debate e não conseguiram se localizar por crise ideológica. Se entregaram a um debate falso. Porque a terceirização dos setores hoje, das áreas meios, se a gente analisar todas as defesas, a defesa da CUT, nós não somos contra a regulamentação da terceirização, né, que existe das áreas meios, que tem uma legislação específica, que esses trabalhadores sejam preservados direitos, que tenham a responsabilidade solidária da contratada, não é? Que tenham, por exemplo, os direitos, os mesmos direitos assinados em convenção pelos trabalhadores da empresa, né? Que tenham, no momento da rescisão, que tenham todos os direitos da legislação trabalhadora. Não temos essa dificuldade. Nos acusam de a gente, não é, fazer uma discussão falsa por conta de imposto sindical, de mensalidade sindical, de sustentação financeira. Não. A nossa defesa é a defesa dos quase 40 milhões, tem estatística para mais e para menos, de brasileiros, de trabalhadores e trabalhadoras que têm carteira assinada e que têm um vínculo direto com a sua empresa. É esses que nós estamos defendendo também. Por quê? Porque no momento que a gente liberar a terceirização, esses passam a ser um terceirizado amanhã. Podem ser. Poderão ser um terceirizado amanhã. E eu pergunto, não é, para quem está nos escutando e aqui na mesa, alguém já viu um trabalhador que tem o vínculo direto lutar para ser terceirizado? Eu nunca vi. É verdade. Agora, eu vi muitos terceirizados lutar para ter o vínculo direto com a empresa que ele presta serviço. Muitas ações trabalhistas. Muitas ações trabalhistas nesse sentido. E essas ações trabalhistas acontecem muito por conta dessa brecha do enunciado e tal. Então nós podemos avançar sim, mas não com essa postura adotada por os interesses da terceirização. Hoje não tem acordo e nós vamos brigar contra. Mais um intervalo no Conversas Cruzadas, voltaremos daqui a pouco. Voltamos com Conversas Cruzadas na TV Com e as mudanças no mundo do trabalho, nesse Dia do Trabalhador. Bom, as empresas não estão satisfeitas com algumas coisas e estão preocupadas com qualificação, com produtividade, com inovação e por aí vai, porque há a questão da competitividade no mercado capitalista interno e também na disputa internacional. E é uma preocupação legítima. Do outro lado, os trabalhadores também
né? Querem mais oportunidades, mais empregos, mais salários, mais garantias e por aí vai. É aquela eterna disputa, né, do capital e do trabalho. Mas, neste momento, do ponto de vista da legislação, porque nós estamos aqui com uma advogada, com uma procuradora do Ministério Público, com um juiz e com o Zimmer, que também está nesse mundo das leis aí. A legislação no Brasil, de uma maneira geral, a CLT, ela está precisando ser modificada? Muita gente defende a modificação da CLT, ou não precisa, para esse mundo se equilibrar e o Brasil melhorar também como um todo, porque há também essa necessidade, essa exigência. O que vocês acham? Mudando para melhor, não é? Eu não tenho dúvida. A CLT, 1943, então 7 décadas e pouco. Não é? Nós já tivemos uma correlação de forças no Brasil, há pouco tempo atrás, que era possível você dizer, ir para as ruas, e nós queremos a mudança da CLT, porque nós tínhamos uma correlação de forças, onde apontávamos, tinha uma sinalização que nós podíamos avançar. Só que voltando ao primeiro bloco, a correlação de forças hoje, ou seja, o ambiente hoje é um ambiente desfavorável para a classe trabalhadora. É um ambiente de ofensiva do capital, entendeu? É um ambiente favorável à desregulamentação. É um ambiente favorável à retirada de direitos. Então hoje nós temos que defender a CLT, entendeu? Como um parâmetro mínimo, defender a legislação existente como um parâmetro mínimo, defender a Constituição Federal lá no seu capítulo de direitos sociais como parâmetro mínimo e fortalecer a luta dos trabalhadores, a sua organização, a apostar na negociação direta, né, na negociação coletiva, porque muitas categorias, e daí é importante que a gente faça a reflexão, né, por que tem muitos setores que preferem a terceirização? Porque o trabalhador sem um vínculo com aquela organização, com aquela empresa, aquele grupo empresarial, ele não vai ter nenhum interesse e está lutando. Está atomizado. Vai estar, é simplesmente mais um. Da forma como a gente construiu, através de muita luta, dizer que nada de que nós conquistamos até agora foi alguém que chegou e nos deu de mão beijada assim, vocês merecem. Não, foi tudo muita luta, muita greve, muito enfrentamento, muito diálogo, muito esforço. Então nós conquistamos isso. Não é? Então eu acho o desafio, na nossa lógica, o desafio agora é a gente, a partir desse momento, a partir dessa realidade do 4330, e a realidade, e como que a gente está enxergando a classe trabalhadora, é reunir todos os setores, não é? Ver a possibilidade de um caminho, mas um caminho que é ponte. O centro da estratégia é fortalecer a relação da classe trabalhadora, dos trabalhadores. Porque uma empresa, à medida que tem os seus trabalhadores qualificados, motivados, animados e com direito, ele vai produzir mais, ele vai, sem dúvida alguma, defender a cultura daquela empresa e essa empresa vai competir no mercado com muito mais força. Então, na verdade, o nosso entendimento, essa lógica de flexibilizar, né, os direitos, precarizar os direitos, retirando o direito do trabalhador, isso no futuro vai se refletir como um grande erro estratégico dos pensadores empresariais. É um grande erro estratégico, eu não tenho dúvida. A história mostra isso. Né? Então é nesse sentido a reflexão. Nós temos um grande tempo pela frente. O Congresso Nacional, Câmara e Senado, e isso nos preocupa também, estão discutindo nesse momento vários aspectos que talvez passem em branco ao largo de setores organizados, que são retrocessos. Estamos retrocedendo e isso é preocupante nesse momento histórico. Não é? Então eu acho que esse é o momento de a gente dar uma pensada, dar uma refletida onde é que a gente quer chegar. Da mesma forma, eu me preocupo em um aspecto do mundo do trabalho que uma vez eu li num livro cujo título era Previdência e Trabalho, escrito por um sociólogo, cujo nome não me recordo, mas que ele começava logo nas primeiras linhas, ele dizia o seguinte: qual o problema do Brasil? É que as leis partem da premissa que todos as cumprem. E nós não temos isso. E aí o que acontece? Nós temos um fenômeno grave no Brasil que se chama informalidade. É muito mais grave do que a terceirização, porque a informalidade, ela significa aquele que não tem carteira assinada. Ele não é nem empregado da empresa, ele não é terceirizado, ele não é nada. A sociedade o exclui, o Estado o exclui também, porque nem previdência social esse indivíduo tem muitas vezes. Ele vai se acidentar numa obra de construção civil
E aí ele vai bater na porta do INSS, pedir lá um auxílio-doença, eles vão dizer assim, não, o senhor não tem direito, o senhor não contribuiu para o sistema. Ele vai dizer assim, não, mas eu trabalho para uma empresa, só que estou sem carteira assinada. Então ele vai ter que ir à Justiça do Trabalho para provar que era empregado, embora estivesse sem carteira assinada. Depois disso ele vai ter que ir ao INSS de novo, de posse da sentença, para tentar obter o auxílio-doença. Não vai conseguir de novo. E aí ele vai ter que entrar ou no Conselho de Recursos da Previdência ou na Justiça Comum para conseguir essa aposentadoria. Bom, a terceira geração dele recebe alguma coisa. É disso que nós precisamos falar em termos de reforma das legislações. Não só da legislação do trabalho, mas dos direitos sociais como um todo. Nós precisamos, de uma vez, incluir esse grande contingente, que vai aí sempre na casa de quase 50%. Já foi menos, já tivemos muito mais gente na informalidade. Houve um crescimento do emprego formal. Sim. Ainda que numa condição de menor qualidade de salário e direitos. Mas, efetivamente, nós temos uma grande quantidade de pessoas fora desse mundo, que está à margem do sistema da Constituição e das leis, e não é um problema, mais uma vez, de legislação, é um problema de cultura. A cultura do brasileiro, esse péssimo modo de tratar as coisas no famoso jeitinho, e de tratar o trabalhador como se fosse, não, isso aqui eu estou dando um emprego a ele como se fosse um favor. Os empregos não são criados por gentileza, por favor, por altruísmo, mas sim por necessidade da economia crescer. Competitividade se adquire quando os competidores têm igualdade de condições. Quando uma empresa contrata com carteira assinada e a outra sem carteira assinada, a competitividade dessa primeira sai prejudicada. E aí, concordando plenamente com o nosso amigo Jussi, o erro estratégico. Nós precisamos nos preocupar em que as empresas todas tenham a contratação de trabalhadores com os mesmos ônus para que, então, a qualidade, a competitividade, o crescimento da economia se dê não pela redução para atingir o mínimo do mínimo, não para nivelar por baixo, mas para fazer uma igualdade de tratamento, né, que naturalmente vai crescer. O direito do trabalho ele surge de lutas que se conquistou ao passar do tempo, mas a partir de crescimento e não de revés. Vamos fazer mais um intervalo. Na volta, a Manuela e a procuradora Ângela também vão falar um pouquinho sobre essas questões. Intervalo, já voltaremos. Voltamos com Conversas Cruzadas na TV Com, do bloco anterior. Aquela questão ainda para a Manuela e para a procuradora Ângela. E o que precisa ser feito na legislação atual, né, é para equilibrar aí, para ficar bom, atender os interesses legítimos das duas partes, para o país como um todo melhorar, né? Bom, Paulo, eu acho assim que acima da terceirização, mas um assunto correlato, a CLT é muito criticada por todos. Tem quem ama, tem quem odeia, mas assim, em geral ela é criticada, quando não o Poder Judiciário. Todos estão insatisfeitos e ninguém sabe o porquê. Assim, eu acho que tem alguns problemas no sistema trabalhista que poderiam ser resolvidos. A gente já tem maturidade, acho que o direito do trabalho tem total maturidade para elaborar um novo código ou uma sistemática diferente de processo. A gente tem agora assim, um novo código de processo civil, a CLT cheia de lacunas, e agora há uma discussão imensa de quais normas são aplicáveis, quais não são, como é que vai ser compatibilizado, problemas imensos na ação rescisória e prova oral. Então, assim, é difícil pensar em ter um respaldo social, o direito do trabalho ser plenamente respeitado, quando tu não tens um código, uma sistematização que faça coerência. Claro que, assim, não desrespeitando os trabalhos dos juristas que elaboraram a CLT, mas ela é bastante lacunosa. E, assim, é na lacuna, é na generalidade de tratamento. Assim, a CLT, ela abarca altos empregados e operários de chão de fábrica, sem diferenciação. Ela protege da mesma maneira uns e, ao mesmo tempo que ela exclui uma certa categoria que fica no limiar de relação de emprego. Os parasubordinados, os trabalhadores autônomos dependentes. Então, assim, hoje o parasubordinado não é protegido
E aí muito se discute na Europa, alguns regulamentaram, alguns não, e aí fica na insegurança do conceito jurídico determinado da subordinação. O que é subordinação? Eu também não sei te dizer exatamente o que é subordinação. Nem mesmo os doutrinadores entram no consenso no que é subordinação. Isso é uma lacuna de interpretação da própria questão da subordinação. Mas a CLT é cheia de lacunas, lacunas não só normativas, ontológicas, axiológicas, às vezes é um texto um pouco desatualizado com o contexto social, e eu acho assim, há novas tipologias de modalidades contratuais que não estão assumidas aí, não estão sendo aceitas no direito do trabalho, não estão sendo regulamentadas, não estão sendo entendidas, debatidas. Os processos de produção se modificaram, os processos laborais se modificaram, e a gente não tem um contraponto. Aí fica o Poder Judiciário determinando o que ele entende para solucionar esse problema aí de figura. E diante dessa situação, eu acho que realmente é muita insegurança jurídica para todos, inclusive para os empregados que querem empreender, de repente ser um profissional autônomo, não está definido o que se considera. E em contraponto, eu acho que não dá para não reconhecer que o Poder Legislativo tem, aos poucos, assumido algumas formas. Foi incluído na CLT o teletrabalho, né, o trabalho em domicílio, as cooperativas já estão regulamentadas, e uma legislação muito recente que é bastante curiosa é a regulamentação da condição de corretor de imóveis associados, justamente para que ele não figure como subordinado empregado. Então, assim, essa é uma modalidade que estava ali, às vezes era empregado, às vezes não era empregado, agora está regulamentada. A gente tem parâmetros certos de o que a gente pode fazer para ser empregado ou não ser empregado. E mais algumas do novo CPC, a nova reforma do recursal da Justiça do Trabalho e o projeto de lei da terceirização. Procuradora Ângela. Eu gostaria de deixar assim como uma reflexão final, que eu acho que houve avanços na legislação, especialmente no que diz respeito à segurança, saúde e segurança no trabalho. Hoje a gente tem inúmeras NRs que são específicas para a proteção do trabalho, no que diz respeito ao trabalho na altura, trabalho em frigoríficos. Então, eu acho que está havendo um esforço para cercar a prestação de trabalho de uma forma o mais segura possível, inclusive porque existe a sociedade como um todo arca com o ônus do empregado adoecido, né? Ele é devolvido à sociedade doente. Eu acho assim, a gente sempre acha que aquele problema, a empresa, houve um acidente, a empresa ela vai pagar a indenização, vai ser condenada a pagar, vai arcar com a responsabilidade nos primeiros 15 dias. Tal. Não, é a sociedade. Uhum. É a sociedade, é o INSS. A família. Então, eu acho assim que houve avanços. O que a gente precisa pensar é no fortalecimento de instituições que vão controlar a aplicação desses avanços. Então, a gente tem que ter auditores fiscais suficientes, que eu falo que a situação deles é escandalosa. A gente tem que ter um Ministério Público trabalhando, com condições de trabalhar, um Poder Judiciário. Tem muitos, os juízes e procuradores estão adoecendo também por conta da pressão de trabalho, de metas e tudo mais. Então, a gente tem que pensar nesse fortalecimento de instituições que possam garantir os fundamentos que a gente tem de proteção na própria Constituição Federal e nessas normas regulamentares que estão surgindo. Eu acho que o fundamento, que esse fortalecimento, essa é uma luta que a sociedade brasileira precisa ter. E eu também acho que um problema que merece uma reflexão profunda é a unicidade sindical. Esse também é um problema. Uhum. Que aqui no Brasil, o trabalhador ele não pode escolher o sindicato que ele vai se filiar. Ele é obrigado a se filiar. E aí a gente entraria numa outra esfera que é muito sensível assim, né, para os dirigentes sindicais, porque
Eu acho que nos países onde há mais avanços sociais em direitos dos trabalhadores, existe a liberdade de filiação sindical. Né? Mas, de um modo geral, eu acho que houve avanços, inclusive com relação ao assédio moral, assédio sexual no trabalho. Eu acho que hoje existe uma sensibilidade maior da sociedade para detectar a ocorrência desses casos, buscar o judiciário, a atuação do Ministério Público. Então, aos poucos a gente está caminhando. Olha, ainda que sem legislação sobre isso. Pegando o que a procuradora disse para fechar, porque o nosso tempo acabou, embora seja muito subjetivo, mas eu acho que a humanização, né, de uma maneira geral, do trabalho, a humanização das relações, eu acho que é um caminho, que é muito importante. Obrigado a todos pela participação. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Boa noite, cidadão.